aqui do Polo Norte, tantas irmãs maravilhosas, vidas, não tem amém não, amém? E cheia de encargo, alegres, choronas. Hoje, por um minuto da manhã, eu pensei, meu Deus, aqui vai virar um mar. Eu já vi irmãs chorando, mas aqui muitas irmãs estavam muito emocionadas, tocadas. E isso é uma fragrância do Senhor, para o Senhor. Ver irmãs sensíveis, tocadas, tantos testemunhos importantes foram trazidos aqui pelas irmãs na parte da manhã, emocionantes. E eu estou aqui em Castanhal, uma honra para mim ter sido convidada pela igreja, por essa região. A Patrícia me contatou, certamente estava acompanhando ali também os irmãos que coordenam essa região, e nós prontamente atendemos o pedido. Nós fizemos um vídeo na instância, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas um vídeo muito engraçado. A Patrícia se lembra como é que ele foi produzido, e eu não imaginava que ia ser essa festa toda, que ia ser essa alegria toda. Primeira conferência de mulheres do Polo Norte. Louvado seja o Senhor! E isso aqui é só o começo. O Senhor está só começando. O Senhor tem muita coisa para fazer nessa região. Utilizando quem? As irmãs. Vocês são especiais, vocês são muito úteis ao Senhor. Aqui nós estamos vendo um evento completamente conduzido por irmãs, e olha, com muita maestria, com muito encargo, com muito peso, de maneira muito espiritual. Isso mostra que o Senhor está aperfeiçoando irmãs, para que essas irmãs possam cuidar dos seus interesses, possam cuidar da sua obra. A obra do Senhor é muito grande e nenhuma irmã pode ficar do lado de fora. Todas vocês são importantíssimas, todas vocês são muito úteis, e o Senhor tem trabalhado na vida de vocês ao longo do tempo, exatamente para que vocês possam se apresentar para o Senhor e dizer: Senhor, está aqui os talentos que o Senhor colocou para mim, eu estou te devolvendo na forma de serviço. Então, esta conferência para irmãs é mais um investimento do Senhor na vida de vocês. Além do Senhor trabalhar a palavra todo final de semana, e vocês ali recebendo o encargo do Senhor, que vem da conferência, que vem da instância, por meio dos irmãos que liberam aquela palavra lá, Esdras e Pedro, e outros irmãos com eles, é para que mais pessoas sejam qualificadas. E as irmãs estão sendo trabalhadas pelo Senhor para que possam ser mais úteis ao Senhor. E o tema dessa nossa conferência, nós colocamos isso aqui. Eu vi o irmão falando sobre cacto de manhã, né? Além de flores, ela falou assim: nós também temos que lembrar que somos cactos, mas não é por isso que eu coloquei isso aqui agora não. Eu deixei aqui rodar isso aqui exatamente para a gente poder ter uma sincronia com o nosso tema e essas flores, essas folhas, essas plantas que vão passar, tá bom? Então vocês vão olhando e vão sendo inspiradas com essas imagens aí. Então o tema é florescer. E florescer significa brotar. E as irmãs nessa manhã, elas apresentaram as etapas do florescimento. Como se dá o florescer?
E eu faço questão aqui de recapitular os pontos que foram trabalhados, porque achei muito rico, né? Eu ganhei, eu como uma irmã também no Senhor, somos a noiva de Cristo. Eu gostei muito de cada etapa, quando elas falaram sobre a semente. E eu trouxe aqui a minha semente também. Eu fiquei muito tocado com isso aqui. Isso aqui é um girassol. Aqui dentro você não consegue ver, mas tem um girassol aqui dentro. Mas só que esse girassol, que está com a vida retida, está retida dentro da semente. E essa semente, ela precisa quebrar. Ela precisa romper. E eu achei muito oportuno o tema, porque foi isso que aconteceu na vida de vocês. O Senhor, um dia, Ele, como a vida, Ele se colocou para dentro de você. Você é uma semente que está guardando o maior tesouro desse universo. Dentro de vocês não tem apenas um coração que bate. Dentro de vocês, dentro do espírito de vocês, dentro do ser de vocês, está a vida de Deus. O que Deus mais quer é que esta vida possa brotar, possa germinar. E aqui nós temos um monte de sementes. Não sabemos que tipo de semente é você. Não sei se é um girassol, não sei se eu estou olhando aqui para um girassol, não sei se nós estamos olhando aqui para uma maçã, mas aqui há sementes aonde a vida de Deus foi dispensada. Nós somos especiais, as irmãs são especiais, não por causa de algum título que possam ter, não por causa de algum sucesso que talvez tenham tido. São especiais porque carregam a vida de Deus. Isso faz com que vocês sejam as pessoas mais interessantes dessa terra. Não tem uma palavra que possa elevar mais a autoestima de uma pessoa do que dizer para ela que dentro dela há a vida de Deus. Vocês podem andar com o queixo erguido, vocês podem andar com o ombro alto, vocês podem andar dando passos firmes. Vocês são especiais. Então há uma semente. Eu gostei tanto dessa frase. O rompimento da casca é o início da vida. O rompimento da casca é o início da vida. Muitas das transformações que nós queremos que aconteça conosco, muitas das transformações que nós queremos que aconteça na nossa casa, como aconteça com o nosso marido, que aconteça com os nossos filhos, vai depender se essa casca vai ser rompida. Quando a casca for rompida e a vida de Deus aflorar, brotar, germinar, nós temos o Senhor dentro da sua situação, fazendo a obra que Ele quer. Às vezes nós queremos que o Senhor trabalhe, mas Ele não pode trabalhar dentro de uma semente. Ele só pode trabalhar quando a semente se rompe. Ele só pode trabalhar quando a semente se racha, quando a semente se quebra. Quando a semente se quebra, se racha, e o Senhor sai e Ele começa então a ter liberdade para entrar na nossa vida, nos vários cantos da nossa vida, e começa a operar. O apóstolo Paulo também, ele era uma semente. E o Senhor, Ele tem sua maneira para que
semente seja rompida. Às vezes nós não gostamos, às vezes nós não entendemos, mas o Senhor está criando várias situações na vida de vocês, com o objetivo de que a semente seja quebrada. Nós estranhamos os sofrimentos, nós às vezes até rejeitamos os sofrimentos, ou nós não compreendemos os sofrimentos, mas para que a semente possa quebrar e a vida possa fluir, irmãs, o sofrimento é fundamental. As tribulações são fundamentais. Eu quero ler com vocês aqui alguns textos. 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4 diz assim, olha que texto, vamos ver como o Senhor operou nesta semente chamada Paulo. 2 Coríntios capítulo 4. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então havia um vaso e dentro do vaso tinha um tesouro. É igualmente a semente. Tem a semente e dentro da semente tem a vida. O que você vai apresentar para as pessoas? É a semente ou a vida? O que nós apresentamos muitas vezes é a semente. O que nós muitas vezes apresentamos para as pessoas somos nós como um vaso. E o tesouro e a vida que está lá dentro fica retida. Aí Paulo continua: em tudo somos atribulados. E aqui começa o modo como Deus quebra a semente. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Paulo começou a, quando você vê que o que o Senhor está fazendo é uma obra de transformação, você não fica angustiado. Você pode ser atribulado, mas não fica angustiado. Você pode até ficar perplexo, mas não desanimado. Às vezes o Senhor atua na nossa vida, na nossa casa, de um jeito tal, usando o nosso marido, usando nossos filhos, usando o nosso professor, usando os nossos amigos, que você fica atribulado, que você fica, como diz o versículo, você fica perplexo, parado. O que está acontecendo? Irmãs, é o Senhor quebrando a casa. Essa visão de que nós somos uma semente e a vida de Deus está dentro é uma chave importantíssima para que você compreenda e se relacione melhor com os sofrimentos. Ao invés de rejeitar, você vai dizer: eu sei o que está acontecendo aqui. E o versículo continua: perseguidos. Talvez você esteja sendo perseguido no trabalho. Talvez alguma jovem irmã que está aqui esteja sendo perseguido também lá na faculdade. Perseguido, porém não desamparado. O Senhor nunca vai desamparar a semente. O Senhor nunca vai desamparar você. Ele nunca vai deixar você. Ele está fazendo uma obra. Abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Gostaria que você olhasse para o versículo 10: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Olha que versículo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós
opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós, vamos falar, também nós, por isso também falamos. Nós temos que crer nessa palavra, crer na palavra de que o Senhor está fazendo um trabalho. Quando você estiver contando as suas histórias de tribulações, você tem que ter a fé do que está acontecendo. O que o Senhor está querendo? Que a vida se manifeste. Por isso que Ele põe o marido que você tem para você. É por isso que nós temos os nossos filhos do jeito que eles são. É por isso que nós temos os parentes que nós temos. É por isso que nós temos os amigos que nós temos. É por isso que nós estamos no mundo. Eu fiquei pensando, puxa, eu ouvi muitas histórias de ontem para cá, de muito sofrimento, de muitas tribulações que as irmãs passam, que vocês passam. Eu pensei, sabe, é necessário haver uma palavra que possa ajudar as irmãs a verem o que está por trás do sofrimento. O que o Senhor quer é que a vida que está dentro da semente se manifeste. Essa é uma visão libertadora. Essa visão liberta você. Você vai ter uma atitude diferente com relação aos sofrimentos daqui por diante. Você vai se lembrar, se não tiver tribulação, se não tiver perplexidade, se não tiver perseguição, o girassol nunca vai sair de dentro dessa semente. Viu isso? Se não tiver isso, nunca, sempre vamos ter o girassol aqui dentro. Onde está o Senhor? Dentro de você. E Ele quer se manifestar. E quando Ele se manifesta na forma de vida. E essa vida começa a ajudar as pessoas, começa a entrar na vida das pessoas. O que as pessoas mais querem não é simplesmente você como amiga. O que as pessoas mais estão necessitando é da vida que está dentro da sua semente. Às vezes passamos uma vida inteira com as pessoas, convivendo com elas, andando com elas. Elas só conhecem a nós mesmos. Elas só conhecem você. Mas você não foi criado para ser uma semente apenas. Você foi criado para ser uma semente que se rompa. Você quer ajudar as pessoas? Você quer ajudar seus filhos? Você quer ajudar seu marido? Permita que a semente se rompa. Essa é a melhor maneira de você ajudar as pessoas. E aqui as irmãs falaram sobre o semeador. O semeador saiu a semear. Aleluia! E depois as irmãs falaram sobre a terra. E a terra, nós somos a terra. Por um lado nós somos a semente, por outro lado nós somos a terra. E nessa terra o Senhor vai semear a semente da vida. E o capítulo 13 é muito importante que a gente conheça os textos da Bíblia. Mateus capítulo 13, olha o que está escrito aqui, que coisa maravilhosa. Capítulo 13 diz assim, no versículo 3: e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. Irmã, a palavra que o Senhor está dando para você: não deixe que as aves apanhem.
O Senhor, ele semeia a palavra dele todo final de semana. Quando há uma reunião ministerial, você sabe o que está acontecendo ali? O Senhor está semeando a palavra dele dentro de você, que é a terra. Mas se nós não tivermos cuidado, a ave vem e pega a semente. A palavra que deveria gerar algo na nossa vida, não gera porque a ave comeu. Então, aqui diz: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ter ser profunda a terra. Saindo para um sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra enfim, caiu em boa terra. Diga assim: Senhor, eu quero ser essa boa terra. Outra enfim caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Dê os ouvidos para o Senhor. Tenha um ouvido de erudito para ouvir a palavra do Senhor. Você tem que ter cuidado. Você trabalha, você estuda, você tem muitos afazeres em casa, mas não deixe que essas coisas sufoquem a palavra. Não deixe isso. O seu sucesso está relacionado com o modo como você recebe a palavra. E aí nós temos as flores. A flor é o resultado. Você tem uma semente, você tem um semeador, você tem uma terra, você tem um regar, você tem um suprimento. De repente a flor, ela brota. E eu tenho um versículo aqui para ler para as irmãs de forma especial. 2 Coríntios capítulo 2. Olha esse versículo aqui. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Olha que versículo. Graça, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, olha aqui, ó, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Olha aqui, o que você é? Você é o bom perfume de Cristo. Você não é uma flor que não tem cheiro, você é uma flor que tem cheiro. Por onde quer que você ande, você tem que exalar esse bom perfume. Eu acho que essa palavra se identifica muito com as irmãs, porque as irmãs gostam muito de perfume. Eu gosto muito de perfume. E é bom você estar ao lado de uma pessoa e ela se mexe e aquele perfume exala e você sente aquele aroma gostoso. Já pensou? Aonde quer que você estiver, você se mexe, exala Cristo. As pessoas veem Cristo, porque a semente já rompeu. Quando a semente está rompida, o que sai é Cristo como vida, e essa vida é um bom perfume. Eu fico encantado com a Bíblia. Como é que ela consegue trazer esse tipo de ilustração para falar o que o Senhor está fazendo dentro de cada um de nós? Ele está fazendo um trabalho lindo. O Senhor está fazendo um trabalho maravilhoso. Ele está gerando nesse salão aqui, está gerando na sua casa, por meio de vocês, um ambiente cheio de cheiro gostoso. Quando nós ouvimos as irmãs aqui,
falando. E aqui estava falando a irmã sobre os sócios do Evangelho. Você sentia o exalar da vida. Você sentia que havia um aroma saindo, fluindo. O que o Senhor quer na nossa vida? Ele quer que você seja a fragrância dele. Ele quer que você perfume essa terra. Ele quer que você perfume a sua casa. Não tem que ter cheiro de morte, tem que ter cheiro de vida. Melhor maneira de ganhar um marido não é bicho fácil. Melhor maneira é você exalar o perfume de Cristo. Ele vai dizer, cheiroso, o que é isso? Que virtude é essa? Que jeito de falar é esse? Que doçura do seu falar? Que maneira mais ímpar de se dirigir a mim? Que maneira mais diferente de reagir à maneira grossa como falei com você? Que maneira é essa? É o bom perfume de Cristo. Minha esposa está aqui. Ela é o bom perfume de Cristo para mim. Hoje eu fui falar com minha filha ali. Aí aqui está empoeirado. Eu fui assim, né? Os pés. Aí eu olhei para o sapato. No bico do sapato, pensei. Outro dia estava branco na ponta. Por que ele está pretinho? Eu pensei, eu não fiz isso. Ela que fez isso. Ela limpou o sapato. Ela arrumou minha mala. E ela pode nem perceber, mas eu estou notando tudo. Está exalando Cristo. E a minha maneira rude de ser, grossa de ser, começa a ser conquistada imperceptivelmente, sem brigas, sem arranhões, sem empurrões. Você vai sendo conquistado levemente, suavemente, e quando você menos espera, você está mais vencido, você está mais conquistado, você está mais dominado, você está mais domesticado. Se aqui tem irmãs não casadas ainda, a maneira de você conseguir um companheiro é exalando Cristo. Essa é a maneira. É quando você levanta e fala pelo Senhor e aquele aroma ganha aquele lugar. Há dois tipos de homens. Um que gosta de brincar com mulheres, e um outro que leva a vida a sério, que pensa em ter uma família, que pensa em se casar. Esses olham para as irmãs que exalam um bom perfume. Vai chegar o seu tempo. Não se desespere. Não pense que o Senhor deixou você. Continue amando o Senhor. Continue rompendo a casca. Continue exalando Cristo. E quando você menos esperar, vai ter alguém assim. Quem é ela? A resposta é uma semente rompida. Então,
A nossa comunhão, isso aqui foi só uma introdução, mas para quem tem até 2 horas para falar, 2 horas da manhã, né, tá bom demais, né? Mas a nossa missão, além de fazer essa introdução, porque eu fui muito tocado nas palavras da manhã, vou falar sobre o florescer, que nós chegamos num ponto em que aquela semente brotou e desenvolveu e floresceu. Então, o título da nossa comunhão aqui é o florescimento da semente. Aí, elas colocaram um tema difícil, que é a beleza das diferenças. Há muitas flores. Aí eu fiz uma pesquisa. Eu tive que estudar botânica. Somos flores que florescemos no jardim de Deus. Contudo, essas flores são diferentes. E essas diferenças são a beleza do jardim. Se você olhar para um jardim e ali tem apenas uma espécie de flor, não tem tanta beleza. Não tem beleza. Sim, olha ali, a riqueza desse jardim está exatamente em você ter essa quantidade de flores diferentes. E aqui eu citei algumas delas. Vou citar algumas delas. O lírio, a orquídea, o girassol está aqui, o girassol, a margarida, a rosa, as tulipas, as violetas, o cravo, a azaleia, umas florzinhas bonitinhas, né? Pequenininhas, vários tipos de cores. Quando você olha para um jardim, você tem muitas flores. E essas flores, elas têm perfumes diferentes, elas têm cores diferentes e têm formatos diferentes. Nesse jardim onde você foi plantado, onde você já germinou, onde você floresceu, você tem características importantíssimas que só você tem. O lírio não pode ficar olhando para a orquídea e dizer: eu quero sim uma orquídea. Porque se o lírio fica olhando para a orquídea, desejando ser orquídea, nesse jardim você vai ter só orquídea. A beleza do corpo de Cristo está exatamente, ele tem muitos membros e todos os membros serem diferentes, terem formato diferente, cores diferentes e cheiro diferente. Então isso é belo. Quando você olha para a Bíblia e olha para os personagens da Bíblia, você tem no Antigo Testamento também pessoas diferentes que fizeram papéis espetaculares. Você tem Sara, por exemplo, você tem Débora, você tem Ana, você tem Esther, Ruth. Cada uma dessas mulheres no Antigo Testamento desenvolveram um papel diferente. Você também tem um papel específico na igreja e também tem um papel específico nesse mundo. Quando você olha no Novo Testamento, você tem Maria. A irmã falou ali: você vai ser introduzido agora por uma mulher. Isso não tem nenhum problema. O Senhor Jesus foi introduzido por uma mulher. Maria introduziu o Senhor Jesus. Você tem Marta. Na igreja tem que ter Martas que sabem fazer as coisas. Você tem que ter Maria que sabe se colocar diante do Senhor para receber a palavra. Você também tem Lídia que sabe negociar. Você tem Eunice que foi uma boa mãe. Então a igreja está repleta de pessoas com tonalidades, com cores, com formatos e com cheiro diferentes. E aqui nós temos a beleza. Nós temos também as personalidades. Nós temos aqui muitas irmãs. Olha, tem irmãs que sabem fazer muito bem as coisas. Elas são rápidas.
elas são enérgicas, elas, como disse a Patrícia de manhã, são tão rápidas que ela pensa que todo mundo está no mesmo ritmo e sai puxando, imaginando que todo mundo é também rápido, e não é. Tem pessoas, tem irmãs que não são rápidas, elas são boas de conversa, elas falam, elas expressam o que está dentro do coração, não são tão agitadas no sentido de fazer coisas, mas elas são rápidas para compartilhar. Quando abre a oportunidade, ela se levanta e fala pelo Senhor, porque ela gosta de falar. A igreja precisa de irmãs assim, não só irmãs que saibam fazer, mas irmãs que saibam falar. E tem outro tipo de irmã que são serenas, elas são mais temperadas, elas são mais observadoras, elas são mais refinadas, elas são mais serenas. Não se atreve a fazer as coisas com muito rapidez, elas são mais observadoras. São irmãs importantes. Se você leva um assunto desse para uma irmã com esse perfil, ela tem condições de dar um conselho muito mais exato. Talvez aquela pessoa muito agitada, pelo fato de ser muito agitada, não tem a paciência de considerar aquele assunto para falar. Já tem uma resposta. Talvez nem te ouça porque ele está muito agitado fazendo coisas. Se você leva um assunto desse para uma pessoa que fala muito, ela já dá a resposta. Agora você leva para alguém que é serena, ela diz: vem cá, conta de novo a história aí que eu quero observar uma coisa. São serenas. Mas serenas você tem umas que são mais pensativas. Elas não fazem muita coisa, elas consideram. Você dá o assunto, ela vai orar. A igreja é assim. Eu não sei que tipo de pessoa você é, que tipo de sementinho você é. Se você é aquela que faz muito, se é aquela que fala muito, se é aquela que é serena, ou se é aquela que é muito pensativa e considera bastante as coisas. A grande questão é que há espaço no corpo de Cristo para todas elas. E todas elas são essenciais. Deus me livre de ter um lugar onde todas as irmãs são o faz tudo. Já pensou como é que ficaria isso aqui? Já pensou se todo mundo fosse pessoas que falam muito? Já pensou se todo mundo fosse sereno, também ficasse ali parado, tem coisa para fazer, senão deixa eu considerar por ele. Não tem ação. Então quem está certa? A rápida em relação à lenta, quem está certa? É a que fala muito em relação àquela que é mais pensativa, que considera muito até dizer uma coisa ou fazer uma coisa. Quem está certo? Ninguém está certo. Todas são importantes no corpo de Cristo. E eu gosto de conversar com todas elas e eu observo todas elas e eu consigo perceber a característica logo nos primeiros contatos, se é um faz tudo, se é um que fala bastante, se é uma serena ou se é uma pensativa cheia de observadora. A grande questão é que você é muito importante no corpo de Cristo. Então, o lírio não pode querer ser uma orquídea. Lírio é lírio, ele não tem que querer ser nada, ele tem que ser o que é. A pior coisa que tem, e a maior ofensa que tem, é você tentar, é um lírio tentando ser uma orquídea. Ofende o Senhor. O Senhor diz: eu te criei como um lírio. Por que você quer ser uma orquídea? Se você, como um lírio, sair desse meio e ser uma orquídea, tem um espaço vazio. Quem não ocupa esse espaço vazio? Esse espaço aqui foi feito para você. Então você tem um espaço especial, único no corpo de Cristo, que ninguém pode ocupar, só você. Se a gente olhar
Aí eu considerei, vamos dar uma olhadinha no livro de Apocalipse, vamos ver o que o Senhor, como o Senhor é sábio. Vocês vão dizer, puxa, esse nosso Senhor é maravilhoso. Aqui nós temos a palavra de Deus. No começo você tem Deus lá no início sozinho. Ele cria o homem e ele começa a fazer um trabalho no homem. E você sabe o que você encontra no final do livro de Apocalipse? A conclusão da sua obra. Deus, ele é um Deus de propósito. Ele começa as coisas e termina. Quando você olha para a Nova Jerusalém, vamos ver como que a Nova Jerusalém ela é formada. Vamos dar uma olhadinha em Apocalipse capítulo 21, versículos, vamos pegar a partir do 15. Acharam aí? Apocalipse 15 e 20. Perdão, 21, 15. Diz assim: acharam? Veja bem, aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. É medida e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro líquido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo é de safira, o terceiro é de calcedônia, o quarto é esmeralda, o quinto sardônio, o sexto é sárdio, o sétimo é crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópaso, o undécimo de jacinto, o duodécimo de ametista. Aqui você tem a Nova Jerusalém. Você sabia que a Nova Jerusalém é o resultado do trabalho de Deus? E o trabalho de Deus aqui é representado pela Nova Jerusalém. Aqui não pense que aqui seja uma cidade física. Aqui representa o homem que Deus conseguiu transformar. E você tem ali a cidade toda é de ouro. E a estrutura da cidade, da muralha, é de jaspe. E o fundamento dessa muralha ela é composta de toda espécie de pedras preciosas. E veja que aqui você tem várias pedras, todas diferentes. Você sabia que o Senhor está fazendo um trabalho em você para que você se torne por exemplo, um jaspe? Você sabia que o Senhor está fazendo um trabalho em você para que você seja uma safira, para que você seja uma calcedônia, para que você seja uma esmeralda, um crisólito, um topázio, um jacinto. Ou seja, a Bíblia termina apresentando a beleza das diferenças. Aqui você não tem pedras iguais, você tem pedras diferentes. E aqui você tem uma maravilha. O Senhor ele está trabalhando em cada um de nós de maneira diferente. Por isso que no final eu sou uma pedra diferente, com cor diferente, com brilho diferente. O Senhor está fazendo um trabalho em você. O Senhor está pegando esse material que é bruto aqui, está transformando no topázio. O Senhor está trabalhando em você, está transformando você num jaspe, um jacinto. Puxa, então nós devemos louvar o Senhor pelas diferenças e ver quão belo é a Nova Jerusalém, tendo pessoas que eram de um mesmo material, barro. O Senhor, por meio da regeneração, fez essa pessoa uma pedra, e
um crisólito, um jaspe, você. Essa é a obra de Deus. Já pensou? Haveria beleza na Nova Jerusalém se ali toda a muralha, tanto a estrutura quanto os fundamentos fossem todos iguais? Não haveria nenhuma beleza. O Senhor não preserve as diferenças. Foi isso que o Senhor fez, olha, não preserve as diferenças. O Senhor está fazendo um trabalho em cada uma de vocês, mas Ele está trabalhando, mas preservando as diferenças. Só um artista faz isso. Deus não quer todo mundo igual. Então, quando você olha para o corpo de Cristo, vamos dar uma olhadinha agora também, 1 Coríntios capítulo 12. Louvado seja o Senhor. 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ver mais um trecho que fala sobre essas diferenças aqui. 1 Coríntios capítulo 12. Olha aqui. Versículo 14. Diz assim: quem está no corpo de Cristo diz amém. Olha aqui, ó. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus, aleluia, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então, quem você é no corpo de Cristo? É o pé? É a mão? É o ouvido? Você está no corpo de Cristo ocupando uma parte especial. E seria a coisa mais feia se do corpo de Cristo fosse tirado você de lá. Ficaria feio. Mas o Senhor preservou e quis deixar você lá. Louvado seja o Senhor. Amém. Sim, estamos no jardim de Deus. Somos as sementes plantadas, que germinaram, que se desenvolveram e que se tornaram uma flor. Agora, veja essa pergunta: mas para que propósito? Para que propósito? Por que o Senhor plantou você? Se nós não tivermos essa resposta, irmãs, nós vamos ser abalados o tempo todo pelos sofrimentos que chegam até nós. Então aqui eu quero desenvolver alguns pontos importantes que vão mostrar por que o Senhor fez você, o que o Senhor quer de você. E aqui nós temos a primeira resposta: nós nascemos para cumprir o propósito eterno de Deus. Essas flores que nós colocamos como flores que nos representam, cada uma delas tem a função de cumprir o propósito de Deus. Nós não estamos aqui para cumprir um período de tempo para viver a nossa própria vida. Não é isso. Olha aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 16. Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas. Olha aqui, ó, em Cristo você foi criado. Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, que é principados, que é potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Você foi criado por Cristo e para Cristo. Olha que coisa!
Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Esse é o versículo que eu mais amo na Bíblia, porque apresenta para nós o objetivo da vida. Capítulo 4, versículo 11 fala: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória. O Senhor quer receber glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então nós, por meio desses dois versículos aqui, mostram que nós fomos criados por Cristo e para Cristo. E aqui nesse capítulo 4, versículo 11, mostra que nós fomos criados para cumprir a vontade de Deus. Você sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que nós passamos boa parte da nossa vida tentando fazer objetivos para a nossa vida e cumprir. Nós não entendemos que a nossa vida é para cumprir o objetivo de Deus. Isso muda tudo. Nós estamos aqui para Cristo. Nós estamos aqui para dar glória, para dar honra e para dizer: Senhor, todo o poder é teu, a minha vida é tua, Senhor Jesus. Atos capítulo 17, olha que texto. Atos 17 diz algo. 17, versículo 26. 17, 26. Diz assim, ó. Nós não estamos aqui por acaso, tá? As flores que nasceram, não nasceram por acaso. O Senhor tem um objetivo com cada uma delas. Olha aqui, ó. De uma só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele, vamos falar? Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então, quando diz assim, olha, no versículo 26, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, o Senhor sabia exatamente aonde nós íamos nascer. O Senhor sabia exatamente com quem nós íamos viver. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui porque Deus, Ele fez um trabalho, Ele tem um objetivo e pegou essa flor e falou: você vai nascer aqui nesse ano, você vai nascer aqui nesse mês, você vai nascer aqui nesse dia, você vai nascer nesse horário, você vai nascer nesse hospital, ou vai nascer em casa, ou vai nascer em casa. Menina, vai nascer na bacia. A mamãe, se não foi, dentro da bacia. Eu fui aparado pela parteira dentro da bacia. Depois ela contou a história, mas dentro da bacia. O Senhor sabia que ia nascer ali. Todos nós que estamos aqui, o Senhor sabe exatamente aonde você ia nascer. Então não fique pensando que as tulipas, as margaridas, é que vão cuidar delas próprias. Não, o Senhor, Ele está cuidando de maneira especial. Ele colocou você naquele lugar, deu aquela pessoa, deu aquele filho, deu aquele vizinho, colocou você naquela igreja. E tudo que está acontecendo com você, não pense que isso está fora do controle do Senhor. Nosso Deus é um Deus soberano, nosso Deus é um Deus grandioso, nosso
Senhor sabia que eu ia me casar com Joana. O Senhor sabia que ele ia se casar comigo. Ela é exatamente a ferramenta apropriada para quebrar essa semente. E eu sou a ferramenta apropriada para quebrar a semente dela. Nós não gostamos, sentimos, ai, doia. Ela diz, não, calma, ela é a pessoa. Essa é a situação. Nós precisávamos passar pelas coisas pelas quais estamos passando. Eu, quando estava preparando essa mensagem, a coisa que mais vinha no meu coração era: o Senhor precisa falar algo para nós, para que todos os sofrimentos, tribulações pelas quais estamos passando tenham sentido. Que a gente entenda que por trás tem um Deus maravilhoso costurando tudo e trabalhando tudo, para que a gente não fique desesperado e corra impedindo que a obra de transformação que Ele está fazendo, que é rompendo a semente, deixe de acontecer. Então nós precisamos ganhar luz de que nós fomos criados por Deus, fomos criados para Ele, no lugar exato, na geração exata, para que Ele faça o trabalho que Ele sabe que nós precisamos passar e sofrer. Senhor Jesus, olha Isaías capítulo 44, um outro versículo para juntar com esse em Atos 17. Isaías 44. Oh Senhor Jesus, a Bíblia é maravilhosa. 44, 2 diz assim: olha bem, assim diz o Senhor que te criou. Vamos falar bem alto? Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Então ele te criou, ele te formou desde o ventre e ele te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado. O Senhor chama a gente de amado, ó amado, ó amada, a quem eu escolhi. Vamos ver também mais um outro ponto que diz assim: o que dirige a nossa vida? O que dirige a sua vida? A sua vida é dominada pelo quê? Alguns conduzem a sua vida baseado, sabem em quê? Na culpa. Elas olham para o passado e, quando olham para o passado, elas veem que fizeram muitas coisas que não foram boas e se sentem culpadas. Coisas que aconteceram com você no passado, e você olha para elas e você começa a dizer: puxa, o que eu fiz? Que coisa vergonhosa. E a sua vida passa a ser controlada por isso. O modo como você olha para a vida, a maneira como você enxerga a vida, ela dita, ela influencia tudo. Influencia como você gasta dinheiro, influencia como você se relaciona com as pessoas, ela influencia como você gasta o seu tempo, você dá o seu tempo. Então é importante você saber o que e como a sua vida vai ser dirigida. Não pode ser dirigida pela culpa. Se você errou no passado, se você cometeu erros no passado, e às vezes até erros graves, nós temos um Senhor que pode nos perdoar. Nós temos que nos libertar de toda a culpa.
O Senhor, quando Ele veio para as suas flores, para as suas tulipas, Ele sabia que Ele ia encontrar. Ele sabia quais os pecados que nós cometemos, as coisas erradas que fizemos, mas Ele está aqui para perdoar. Alguns conduzem a sua vida pela raiva. Pessoas que te ofendeu, pessoas que maltrataram você, ou até mesmo algum abuso que você sofreu. E quando você começa a olhar para a sua vida, você olha para trás e começa a ficar com raiva pelas coisas que fizeram com você. Então a raiva controla a sua vida. Você deixa de ter uma vida plena porque você está cheio de raiva. Ou você está com raiva do seu pai, ou você está com raiva da sua mãe, está com raiva de algum parente, está com raiva de um professor, você está cheio de amargura. Nós temos que deixar todas essas coisas para trás e buscar ter uma nova vida. E nós podemos ter uma nova vida em Cristo Jesus. Não deixe a sua vida ser controlada pela culpa. Não deixe a sua vida ser controlada pela raiva. Não deixe a sua vida ser controlada pelo medo. Eu estou com medo. Algum relacionamento não foi adequado. E agora você tem medo de ter um outro relacionamento. Você tem medo de ser o que Deus quer que você seja. Que você está cheio de medo. Eu tenho medo de fazer isso. Eu não consigo fazer mais isso. E você fica paralisado por causa de uma frustração que você teve lá atrás. E agora você está com medo de fazer as coisas. Não deixe a sua vida ser conduzida pelo medo, nem pela culpa, nem pela raiva e nem pelo medo. Porque se essas coisas começam a controlar você, toda a sua vida drena, vai embora. Em vez de você ter uma vida para glorificar o Senhor, a sua vida se resulta em culpa, em raiva e medo. A sua vida também não pode ser conduzida pelo materialismo. A nossa vida não pode ser conduzida pelos bens materiais. Nós temos que trabalhar, mas isso não pode nos controlar. Algumas pessoas trabalham porque imaginam que a felicidade é igual a posse. Quanto mais coisas eu tiver, mais feliz eu sou. Essa é a mentira das mentiras. Essa é a mentira do materialismo. A nossa felicidade não tem nada a ver com as coisas que nós temos. Também nós trabalhamos porque nós queremos nos sentir seguros. Quanto mais trabalho, quanto mais posso eu tenho, mais seguro eu fico. E quanto mais trabalho, mais eu tenho posse, então a minha autoestima também melhora. Tudo isso aí são erros graves. A sua vida não pode ser controlada por isso. Sabe o que deve controlar a sua vida? É o propósito eterno de Deus. É o plano de Deus na sua vida. Quando você tem essa visão de que sua vida deve ser controlada pela palavra do Senhor e pelos objetivos que Ele tem na sua vida, é de você um dia olhar para Nova Jerusalém e dizer: eu sou aquela pedra, eu sou aquele crisólito ali, eu sou aquele jaspe, o Senhor está me transformando. Tudo vai ser diferente. Sabia? Quanto mais você tem um objetivo, quanto mais você se alinha ao propósito de Deus, de saber que Ele está fazendo um trabalho em você, Ele está te regenerando, Ele está te santificando, Ele está te transformando, Ele está te glorificando, e um dia você vai ser essa pedra maravilhosa que Ele conseguiu trabalhar. A nossa vida deve
ser controlada por essa visão e não pela culpa, pela raiva, pelo medo ou pelo materialismo. Quando você tem uma vida, veja os benefícios. Quando você tem uma vida controlada pelo propósito de Deus, veja como as coisas ficam. Tudo passa a ter sentido. Tudo passa a ter sentido. Se alguém pergunta assim: quem você é? De onde você está vindo? Deus me criou. E Deus, Ele me regenerou. E Deus está fazendo um trabalho de santificação em mim. E Deus vai me glorificar. E um dia eu vou estar lá no reino. Eu vou estar lá na Nova Jerusalém. E os sofrimentos e as coisas que você não teve, tudo isso faz parte para que a semente seja rompida e a vida possa sair. Então você passa a ter uma mais prioridade. Você sabe o que é prioritário na sua vida. Você sabe o que é essencial na sua vida. Você não está mais perdido. Você não está mais confuso. Você não está mais indo em qualquer direção. Você está indo na direção correta. Você sabe o que Deus quer fazer na sua vida. Isso aí faz tanta diferença. Isso muda toda a situação. Nós sabemos aonde nós estamos, por que nós estamos aqui e para onde nós estamos indo. Isso está fazendo um trabalho diário, irmãs, diário na nossa vida. Diário. Louvado seja o Senhor. Um outro ponto importante é que a maneira como nós vemos a vida, irmãs. Se você disser assim: a vida é como uma montanha russa, a hora sobe, a hora desce. A vida é como um circo, é uma coisa engraçada. A vida é um jogo. Então, a maneira como você vê a vida é a maneira como você vai ser conduzido por ela. Mas a Bíblia, ela apresenta três coisas importantes. Três coisas importantes. Como você deve encarar? As três coisas importantes são: se você captar isso aqui, você vai ter uma guinada na sua vida para você interpretar qualquer situação. Se você disser que a vida é só um jogo, então você vai jogar. Você vai ganhar, você vai perder. Você acha que você está jogando. Não, a vida não é um jogo. A vida, sabe o que é? É um teste. Olha para a história de Abraão. Olha para a história de José. O que o Senhor deu para eles o tempo todo? Testes. Nós estamos sendo testados o tempo todo. Isso sim, a sua vida pode ser conduzida por isso. Todas as coisas que acontecem com você é um teste. Deus está testando você em todas as situações. Ele testou Abraão. Veja, olha a história de Abraão, como ele foi testado. Até um filho o Senhor pediu: me dê teu filho. Me dá teu filho para mim. Ali é um teste. Quando você entende que o Senhor está nos testando, nós compreendemos as razões porque nós estamos passando o que estamos passando. É um teste. E você não pode ser reprovado nesse teste. Tá certo? É um teste. Eu vou contar um pequeno testemunho aqui, relacionado à minha mãe. Um pequeno testemunho. E até mesmo eu vou contar o meu testemunho e contar o testemunho dela. Eu sou nordestino também. Nasci no Piauí. Aqui tem piauiense, aqui não. E lá nós aprendemos muitas coisas. Uma delas é valorizar a família. Aprendi isso. Eu aprendi isso de maneira tão assim. Meu pai dizia coisas muito fortes para mim.
ele dizia: não toque em nenhuma mulher, porque no dia que você tocar numa mulher, essa mulher vai ser sua esposa. Então essas palavras que ele colocava para mim eram palavras muito fortes, e isso me preservou. Isso me fez, mesmo depois de acima de 18 anos, enfim, me casei sem conhecer mulher nenhuma, porque eu fui conduzido por isso. Então as lições que meu pai me deu foram lições muito fortes, e isso conduziu minha vida na maneira como eu entendo família, na maneira como eu me relacionei com as minhas amigas, mesmo quando eu era adolescente. Isso me conduziu. Já saí correndo de uma mulher uma vez, correndo mesmo, correndo. Foi a maior humilhação na cidade. No outro dia todo mundo estava sabendo, ele correu da mulher. Porque quanto mais eu corria, mais me lembrava do meu pai, que dizia: se você tocar, vai estar perdido. Eu tinha muito medo. Tinha muito temor. Eu vi meu pai e minha mãe. Vi o quanto minha mãe respeitava meu pai. Eu vi honra. Eu vi como uma mulher respeitava o marido. E aprendi e vi aquilo. Mas as coisas não acontecem, não ficam tudo arrumadinho como a gente sonha. As coisas mudaram dentro de casa. Meu pai saiu de casa. Foi uma das maiores dores que eu senti na minha vida. E quando eu olhava para minha mãe, meu pai tinha se aposentado. Quando eu olhava para ela, eu sentia a dor dela, porque o que ela mais queria era que meu pai se aposentasse para que ambos pudessem viver juntos, viajar. Tinham planos de viajar, ir para uma cidade, ir para outra cidade. Isso não aconteceu. Então, quando eu olhava para ela, nós somos 8 filhos, nós acolhemos nossa mãe, né? Cuidamos dela. 1 ano, 2 anos depois, ela desenvolveu uma doença neurológica. E essa doença, não sabemos se está relacionada com esse trauma, mas aconteceu. E aquilo ali foi também uma coisa muito impactante, porque a nossa mãe, todo dia ela perdia funções da fala, né? Funções, já não conseguia engolir, não conseguia já andar, e nós éramos 8 homens para poder cuidar dela. Olha, uma mãe cuida de 8 homens, mas 8 homens não conseguem cuidar de uma mulher, ainda mais naquela situação. Mas aquilo ali, eu sinto que o Senhor, ele permitiu que aquilo acontecesse na nossa vida. Como que aquela situação me humanizou? Nós imaginamos que as coisas estão fora do controle de Deus. Não estão. Todas as coisas estão debaixo dos cuidados de Deus. Todas elas, por mais dolorosas que elas sejam. E a gente se revezava no final de semana para ficar com ela. Ficávamos 2 dias. Imagina um homem 2 dias cuidando de uma mulher que está deitada para fazer as coisas, e a gente ficava olhando e não sabia nem o que fazer, né? Nem o que fazer. Mas eu desenvolvi um amor, eu desenvolvi um sentimento tão grande por ela, que eu tenho certeza que o Senhor estava utilizando aquela situação para me quebrantar. Ela não viajava, não conseguiu realizar o sonho dela, que era viajar com o marido, e não conseguiu
ter os filhos adjunto dela, trazendo para casa, como ela sempre fez. Agora ela estava lá acamada. Nós tínhamos que dar banho. Mas eu dizia para ela: mãe, eu vou dar para a senhora o banho mais demorado que tem. Eu colocava para chuveiro, passava shampoo, vira uma criança. E eu senti que o Senhor estava usando toda aquela situação para me quebrantar, para trabalhar em mim. Eu quero dizer que todas as situações que nós estamos passando, nós não podemos imaginar que o Senhor está fora do controle. Uma coisa que me alegrou era eu saber que aquilo tinha um propósito, que o Senhor estava trabalhando em mim, que o Senhor estava trabalhando em meus irmãos, que o Senhor estava trabalhando nela. Você tinha que ver ela louvando o Senhor, mesmo sem voz, mesmo sem articular palavras, cantava, né? Ali balbuciando palavras. A gente colocava um som, né, no celular, e a gente ficava ali cantando para ela. Me assentava de manhã: mãe, eu vou ler o salmo para a senhora. Me assentava e ficava lendo o salmo até ela pegar no sono. E eu sinto que o Senhor estava me remodelando, estava trabalhando em mim e também estava trabalhando nela. Nós não entendemos os caminhos de Deus, mas, irmãs, nós temos que confiar no Senhor. As situações que as irmãs estão passando, falávamos com o Leno ontem, há muitas irmãs sofrendo. Aquela coisa que eu mais, estava com muita dificuldade eu queria trazer uma palavra, não apenas para inspirar, mas uma palavra que pudesse tirar um véu, para que as irmãs pudessem ver que a vida é mais do que os sofrimentos que nós estamos passando. De que Deus tem um propósito muito específico, muito claro na vida de cada um e de cada uma. E o que Ele está fazendo na vida das irmãs tem um propósito muito bem definido. Pela culpa, pelo medo, pelos ganhos materiais, mas saber que o Senhor está com um arranjo divinamente costurando as coisas para nos aperfeiçoar. O Senhor está aperfeiçoando vocês. Não pense que o Senhor virou as costas para você. Não pense. Nunca deixe que essas impressões dos nossos sofrimentos digam para nós de que o Senhor não é mais o nosso Senhor. Nunca. Não permita isso. O que o inimigo vai mais fazer é utilizar os sofrimentos da igreja em Esmirna, uma igreja cheia de sofrimento, para dizer que o Senhor abandonou. O Senhor não nos abandonou. Não abandonou você que pode ter perdido seu marido. Não abandonou você que pode ter perdido seu emprego. Não abandonou você que pode ter uma adolescente difícil. Não abandonou. O Senhor está ainda trabalhando nessa semente.